Boa, tá aí o Evandro. Acho que quando o Evandro vai se ajeitando, queria começar hoje abrindo essa nossa live aí do Vargem aí, que primeiro agradecendo, né, a repercussão da nossa primeira aí. A gente teve lá no jogo do Racing no Porto de Calvário e também depois lá assistindo o jogo do União no campo do Dom Bosco. Repercussão bem bacana, o pessoal que tem acompanhado, tem visto aí a nossa conversa, foi bem legal. Daqui a pouco a gente vai citar o nome aí do povo que estava acompanhando, né? E também quem está aqui hoje ao vivo na live. Mas eu queria começar com o nosso amigo Anderson, para que ele faça uma análise dele que foi acompanhando pelos bastidores, enfim, aí foi escutando o que os outros falavam, sobre esses dois primeiros jogos aí das semifinais aqui da Liga de Itajaí. O que tu avalia, Evandro? Evandro, não, desculpa, Anderson. Esses dois jogos das semifinais aqui. Valeu. Bom, eu não tive assistido o jogo há um tempo agora, né? Deu uma sossegada, tô mais só nas informações. Pelo resultado, cara, assim, né? 3-0 e 3-0 lá foi até surpreendente, né? Não que ninguém é capaz de abrir um placar desse. Mas a gente aqui não tá acostumado, né? É mais assim, parelho o jogo. Só que pelo Dom Bosco é um time tradicional já que é o atual campeão, eu acho que o segundo jogo pode ser que ainda dê uma inflamada, né? Pode vir a ter disputa, sim. É óbvio que sim. Tá entrando aqui, ó. Matheus Rodrigues, Baros, Tiago, Cristiano Souza, Nanda Beatriz, o Candeiro, Diego, Mike. O Barro de novo aqui falando zagueirão Rafinha, o Jefferson Cardoso, Cristiano, Júlio César, Evandro. O Adriano aqui, o Adriano Andrade manda uma boa. Gostei dessa. Evandro Gênio. Parabéns pelo que faz pelo Dom Bosco. Alisson, a Mauri também está aqui acompanhando. O Adriano manda um abraço para o Rafinha, eterno juvenil. Está uma zoada aqui, na verdade, né? O Mike e assim por diante. Agora vamos falar com os convidados. Aí está aí a avaliação do nosso amigo do Anderson. Eu acho que, no meu entender, também foi surpreendente esses dois primeiros resultados, né? 2-3-0, considerando que no futebol amador não existe muita questão do mando de campo, a gente podia imaginar o Racing fazer 3-0 em casa, tudo bem, né? Mas essa questão no futebol amador não implica muito, não é muito determinante, né? Eu queria começar, então, pelo nosso amigo Evandro aqui, que chegou agora, que é o treinador aí do Dom Bosco. Já aproveito para mandar um abraço à presidente, a Débora, pelo atendimento também lá no domingo. Fernanda. É Fernanda, né? Na tua avaliação da tua campanha, da tua equipe até aqui no campeonato, queria que tu fizesse assim para nós, para quem está acompanhando, quem vai acompanhar depois, tua avaliação do comportamento da tua equipe, enfim, da participação nos jogos, até esse jogo de domingo daí. Pode falar, sabe, o tempo é teu. Beleza, então. Primeiramente, mandar um abraço para todos aqui, aos participantes da live, né? Um abraço para a pessoa que está em casa, Rafinha. Fazer uma avaliação aqui da nossa campanha esse ano. Uma campanha satisfatória, não foi uma campanha que nos agradou, né? A nossa classificação, a nossa pontuação não foi uma pontuação boa. A gente queria ficar entre os 4 ali para evitar esse confronto com a União, que a gente sabe que é uma equipe bem montada, uma equipe forte, né? Não que os outros não seriam, né? O Rio do Ouro, o Racing, são equipes também que fizeram um bom campeonato, né? Então a gente não foi bem. Como ano passado, não. Ano passado a gente liderou praticamente o campeonato todo junto com a 100%. Chegamos em primeiro no último jogo, confronto direto com eles, e aí o nosso caminho ficou mais tranquilo. Não que tenha caminho tranquilo no futebol amador, né? Quando chega ali entre os 4, não dá para escolher muito adversário. Mas a nossa campanha não foi uma campanha bacana. Não foi uma campanha assim que nos agradou, né? A gente sabe que de um ano para o outro, ser bicampeão no campeonato amador não é fácil. Acredito que
deve ter sido poucos que conseguiram isso, né? Então a gente meio que se acomodou ali em cima daquele plantel que tinha sido campeão, renovamos um pouco, trouxemos o Igor, né? O volante, trouxemos o nosso centroavante, o Ryan, que inclusive não estava nesse jogo contra o União. Trouxemos o Rodrigo Couto. Acredito até que a gente deu uma melhorada, mas a pegada não foi a mesma, né? A gente sabe que não é fácil. As outras equipes se reforçaram e agora a gente está aí nessa situação aí que não é fácil de sair, né? A gente perdeu. Acho que nesse ponto eu queria pegar contigo, Evandro, que tu apontou que ano passado, eu me lembro, eu já morava aqui em Navegantes, eu acompanhei a campanha de vocês foram muito bem, né, em todo o campeonato, enfim, né, até o final, realmente. Eu queria que tu dissesse, o que tu nota como de diferença de uma temporada para outra? Assim? Assim, ó, quando a gente é campeão, né, o que acontece? Acredito que no profissional não é assim, mas na várzea, no amador, é assim, né? De tu dar oportunidade para aqueles jogadores que foram campeões defender o título, né? Então eu não enxertei o elenco como deveria enxertar, né? Devia ter trazido aí mais 10 peças, né, a mais daquele time, porque a tendência é as outras equipes se reforçarem também, né, para enfrentar o atual campeão. Foi o que aconteceu com as outras equipes, o nível subiu, né, o sarrafo foi lá em cima, e a gente ficou com aquela equipe, né, demos uma melhoradinha, sim, demos, mas que não foi suficiente para a gente manter o padrão do ano passado, né. Como eu digo, a equipe se acomodou um pouquinho, né, em alguns jogos a gente achava que ia conseguir subir de produção na fase de mata-mata, né. Acredito que quem acompanhou o jogo, nós da 100%, viu que a gente subiu um pouquinho de produção no jogo com eles, né? A nossa equipe num campo bom joga um pouquinho melhor, né? Não que os campos daí não sejam tão bons, só que o nosso campo, eu já falo que é um campo que não é tão bom como o natalense, né? Nossa equipe gosta de jogar com a bola no pé, né? Com toque de bola. E o campo de Dom Bosco é um campo mais que favorece ali o choque. O Rafinha sabe muito bem disso, que é cria ali da Nossa Senhora das Graças, né? Então ele sabe como é que funciona o jogo ali, né? Por sinal, jogou uma partida exemplar ali. O campo um pouco menor, né? Que favorece, lógico, né? Quem gosta mais do contato. E o Rafinha, que é o nosso convidado aí da União, é um cara que a gente vê quando joga, gosta de um contato, né? Gosta muito de passagem, né? Normal. Rafinha. Ele gosta de contato e o contato é necessário, né? Tem uma hora que o contato é necessário. E jogo de semifinal tem que ter o contato. É isso aí. Tá aí. Rafinha, conta para nós um pouco da tua história. Tu que é um jogador que eu estou observando aqui, que pela votação do Várzea Peixeira tem de destaque. Todos os times praticamente tem sempre alguém que está votando, está escolhendo tu como um dos melhores zagueiros aí da competição. Conta um pouco para nós da tua história. Teve categoria de base profissional? Sim. Tive, com 13 anos eu saí de casa, fui pro Criciúma. Antes de ir pro Criciúma eu fiquei no Barra, né? Daí joguei o Catarinense pelo Barra e me destaquei também contra o Criciúma. E com 13 anos eu fui lá pra Criciúma. Fiquei lá um ano, daí cara meio cabeça dura e voltei, né? Daí comecei a jogar no Barroso, comecei a pingar em tudo. Voltei pro Barra, fui pro Carlos Genô, fui pro Andraus Brasil, depois voltei pro Barroso, fui pro Atlético Mineiro e no fim fiquei no amador mesmo. O cara só queria saber de bagunça. Só com 23 anos, tá vendo, Anderson? O cara só com 23 anos já tem esse currículo aí admitindo, né? Queria ficar só na bagunça. E dentro desse espírito do futebol amador, tu, Rafinha, que, vamos dizer assim, tá começando agora em comparação a jogadores, por exemplo, como o Coquinho, lá do Racing, se não me engano, quase 40 anos. Olha quantos anos, né, o homem tem no amador, né? O próprio Evandro aqui, do treinador, que também jogou, que eu fiquei sabendo que jogou futebol amador bastante aqui na região. Né? Então,
pensando nessas pessoas, como é que tu avalia assim, o teu futuro do futebol amador? Como é que tu vê o futebol amador? Não o teu futuro, mas como é que tu vê? Assim, tu acha que ele é empolgante, que ele é legal, que ele ajuda? Cara, não tem coisa melhor do que tu chegar em algum lugar e ouvir teu nome, né? Ah, o Rafinha que jogou amador, foi campeão e tal. Também tenho familiares que jogaram amador, o Márcio Tobias, zagueiro, um grande zagueiro. Quando, pô, eu era pequenininho, já jogava com o Evandro, o Jeová, eu, Foi daí campeão o comigo no Dom Bosco. Coquinho, 40 anos, ninguém dá nada pra ele, mas, pô, joga muito, tem um grande respeito por Joga ele, muito. joga muito. Márcio Tobias também, Siri, daí o cara foi vendo, né? Tipo, o cara pequeno foi crescendo, conhece o Siri, pô, joga muito, que não sei o quê. E hoje em dia é o meu nome que tá rolando por aí. Ah, o Rafinha joga muito, que não sei o quê. E o cara fica feliz por isso, né? É isso aí, é isso aí. Eu vejo que o nome do Rafinha, ele fala, o nome dele circula bastante, eu tenho acompanhado, e realmente a gente pode dizer que a informação tem procedência, né? A fala dele tem procedência. Evandro, me falaram que a tua história também é muito grande no futebol amador aqui da região. Eu já sou um veterano, já joguei muita bola, né? Eu vi o Rafinha crescer ali. Acho que ele nem se lembra, mas em algumas vezes eu até dava uma peladinha lá no. Botava a rapaziada, as crianças para brincar lá, dava para eles as medalhas que a gente ganhava nos campeonatos aí, dava para eles ali no final do jogo, batia pênalti, e ele era um desses meninos aí que eu fazia a brincadeira todo sábado, né? Ele, o Gil, que é amigo dele, Careca, esses caras tudo jogar, a gente viu crescer, né? Então a gente tem uma história que, graças a Deus, é gratificante, como o Rafinha falou, né? Onde a gente vai, a gente é reconhecido até hoje, né? Já parei de jogar faz 5 anos, joguei até 45, então é muito bom a gente ter o reconhecimento das pessoas que acompanharam o futebol antigamente. Quando a gente chega nos lugares, né, chamam a gente para, né, até para estar aqui na Várzea Peixeira, que é uma página aí do Instagram, que hoje, para nós do futebol amador, é uma referência, né? A gente quer saber de alguma coisa, vai no Várzea Peixeira, a notícia está ali fresquinha. Então, para nós é gratificante participar de programa de TV, isso aí para a gente não tem preço, é a nossa Copa do Mundo, o amador, né, Rafinha? Muito, né? E a gente estava brincando ali, que o Hudson também da fundação, que fui campeão da praia de Navegantes, o Coral, segunda divisão, fui campeão da Primavera agora, daí eu falei para ele, pô, se eu for campeão agora do Amador, cara, eu não sei se isso aí já existiu, né, mas pô, em um ano ser campeão, pô, daí... A tríplice Pelo coroa. que tu tá falando, eu acho que tu vai te mudar de endereço, né? Vai sair aí de Itajaí e vir para cá, para Navegantes, né? Tu tá com moral aqui, né? Não, Eu queria... Tubarão ali, meu Deus, é uma família, tudo pessoal, gente boa, pô, a Monique, o pai dela ali, até mesmo o marido da Monique ali, o Dário, pô, me receberam de braços abertos, tava sem treinar, sem nada, pô, fui lá, me destaquei, eu estava, acho que 3 anos sem ser campeão, ou 2, alguma coisa assim, daí eu pude ir lá ajudar eles e dar o título para eles para voltar para a primeira divisão. Ô Anderson, pelo que a gente está vendo aqui, parece que tem uma história da cria e do criador, né? Que seria o nosso biografia e uma cria do criador Evandro, né? O que tu acha dessa? Eu acho muito legal esse confronto de gerações, que é isso que mantém o futebol amador, né? A gente teve aí toda a história do Evandro, futebol amador, dentro do campo. Hoje ele é o treinador do Dom Bosco. Tem aqui o Rafinha, lá de Itajaí, que hoje joga por um time aqui de Navegantes. Enfim, essas histórias se combinam. O que tu acha disso? Tu acha que isso é importante? Eu acho que é importante, não é mesmo, Anderson? São 2 gerações, né?
O Evandro jogou todo canto aqui de Itajaí. E o Rafinha também, agora, com pouco tempo, ele já traçou um caminho já grande, já, né? Já rodou um bocadinho, já, né? E também eu tava olhando, tem foto, já fosse campeão até no Rio Douro, já, né? Sim, fui campeão. Pois é. Já. Tá construindo uma história no Amador aqui de Itajaí. É legal, Sim. pai. Isso aí pros jovens, né? Atrair os jovens. Como o Evandro parou, tem um monte de gente que tá parando lá, né? Vai chegando a idade, o pessoal passa para treinador, vai precisando de gente nova. E tem uma carência muito grande, cara. Tem uma carência muito grande aqui do pessoal novo para se sentir atraído para jogar o amador. Eu vejo isso, né? Uma falta muito grande de gente mais nova. O Evandro sabe como é que funciona, né, Evandro? Precisamos de gente nova. É que assim, até quero comentar ali do Rafinha que falou lá de Navega. A gente tá com dificuldade para te ouvir, Evandro. Peraí que tá tocando meu telefone. Tá ouvindo? Tá bem baixo. Peraí. Deixa esse camarada aí. Sim. Agora ficou bom. Acho que agora foi, né? A Tríplice Coroa aqui de Itajaí é o campeonato primavera, é o amador e é a praia. Então, aí capricha na escolha do time da praia ali, com certeza tu vai ser bem concorrido ali pelos times, aí ganhando o campeonato da praia desse ano, aí tu vai ganhar a Tríplice Coroa, que é difícil, tá? Não é fácil. Eu já tentei e aí não consegui, mas o Rafinha é um cara até que lá no meu banco, quando a gente tá conversando, o Rafinha, tá daquele jeito, eu disse, cara, o Rafinha não faz nada mais, nada menos, e eu falo para ele isso hoje, já falei para ele, daquilo que eu também fazia dentro do campo, né? Porque bateu aqui, foi expulso, cara, jogador de amador é isso aí, cara, jogador raiz, espero que surjam mais Rafinhas, porque traz atrativo pro campo, cara. Porque hoje em dia tá muito, né? Como antes falou, tá chato, cara. O campeonato chega ali, é aquela, a turma da chuteira colorida, né? O jogador Nutella tem bastante, cara. E às vezes falta um pouquinho daquela polêmica, aquilo que traz o pessoal pro campo ver, né? Sabe, vai ter aquela muvuca, né? O jogo do Rafinha. Antigamente era assim também comigo. Quando eu ia lá, vai dar atrito. Tudo que fica dentro Isso do que é campo, né? A gente sabe como é que é, né? Chamar ali para ver o cara jogar, claro, não tem o preço que pague. E apitava o fim do jogo, acabava tudo ali, né? Tem que ser assim. Eu vejo, eu vi ali no domingo. Não existe. Eu vi ali no domingo, não existe. Me chamou bastante atenção, eu que venho lá do Blumenau, no Canto do Rio, também tinha bastante disso, né? Para aproveitar para mandar um abraço para o Jefferson Forrest, lá do Blumenau, está acompanhando a nossa live. O carinho que as crianças, os jovens, tanto do União quanto do Dom Bosco, têm com o Rafinha. Lógico, o Rafinha ali da região, né? Mas esse é um carinho, acho que aquilo que o Evandro fala ali que é importante. Acho que o Evandro tem uma frase certíssima. Precisamos de mais Rafinhas, né? E figura como Rafinha, né, pelo que tem jogado, que está jogando, enfim, e o próprio Evandro, pelo que fez, tal, esse tipo de gente que atrai, né, Anderson, a gurizada, a molecada de volta para o campo. Eu era de uma época de torneio de futebol, né? O cara saía de manhã num caminhão, pau de arara, posso dizer, e voltou. Talvez aí o Evandro deve ter feito isso também. Saía num caminhão de pau de arara, ficava o dia inteiro com a chuteira no pé, os caras saíam quase sem o dedo, a unha, né? E jogava. Esse era o futebol da várzea, raiz, né? Hoje em dia, lógico, também tem umas comodidades, tem umas mudanças aí, mas eu acho aquilo um pouco que o Evandro fala também de novo, né? Que é muito Nutella, é muito mimimi. Eu vendo o jogo do Rafinha, eu já vi alguns, ele não faz nada que diga que ele está fazendo algo para machucar ou para agredir. Ele chega firme, ele faz o jogo que jogador profissional faz, né? Eu não sei se o Anderson concorda comigo, alguém discorda aí. Não,
concordo plenamente. Eu vi ele jogar também com... Acho que tu jogou com a CEP100, né? Não, contra o Caxias, né? Tu tava na CEP100, né? Não, Rio Douro, né? Caxias e Rio Douro, aham. É isso, eu fui no jogo, eu acho... Isso. Agora Tava no tá Caxias. certo. Tava no Caxias e o pessoal reclamava, tava reclamando, tava assistindo aquele jogo. E, pô, jogador, a entrada viril é forte, não é violência. O pessoal generaliza um pouco, acho que é isso, mas pra mim é jogador raiz, tem que ter. Claro, tem que ter. Aí que é Se bom. todo mundo jogar só na Aí que é técnica, bom. não dá. Né? No Tem que ter, aí que é bom. futebol não tem só técnico, tem técnico e tem um cara viril, um cara forte. Não. Justamente, queria fazer um parênteses aqui, né, para um jogador aqui que me chama bastante atenção do time do Evandro, que é o Jeová, né? Acho que deve ser um atleta veterano, não conheço ele pessoalmente, mas ele é uma figura, entendeu? Ele é uma figura entre os jogadores, com os torcedores, com o trio de arbitragem. É um cara que precisa estar em campo, na minha opinião. Vou falar um pouquinho de Jeová. Rafinha também pode falar, que é amigão dele, né? Jeová é um cara que foi fundador do Dom Bosco junto comigo. O Jeová é um cara editado, cara. É um cara editado. Sabe o videogame, quando tu edita o jogador para ele ficar top, esse cara é o Jeová. Tá entendendo? Ele é uma figura do nosso futebol, né? É um cara que ele é a raiz do nosso futebol. Ele joga, ele se rasga, ele briga, ele discute com o adversário, ele briga com o juiz, ele briga com o parceiro dele, ele chuta a caixa ele questiona, da água, mas ele faz o gol. Mas ele faz o gol, mas ele dribla. Ainda hoje, vocês podem até discordar de mim. Hoje, no 1 contra 1, ele tem 37 anos. No 1 contra 1, não tem melhor que ele. Cara. Hoje ainda, 1 contra 1, não pode me indicar alguém, pode dizer assim, esse cara é melhor que o Jeová, no 1 contra 1. Se ele pegar, ele dribla. Não sei se o Rafinha não vai dar nenhuma no meio dele ali a hora que pegar ele. Mas ele dribla, se não bater, ele dribla. Rafinha. 37 anos e o bicho não para de correr, tá? Onde a bola tá, ele tá. Aí tu vê muito jogador novo que para dar um pique, mas eu não vou correr para ele, eu não vou correr pro outro lá, pro fulano. E o Jeová não, o Jeová tem 37 anos e o bicho não para de correr. Pô, o Jeová também... eu era pequeno, eu saía da minha casa para ir lá, o jogo era no Cruzeiro, era longe, em Itaipava, Paciência, a gente saía de bicicleta e até lá no campo só para ver Jeová, Márcio, Evandro, Coquinho, João Negão, tudo jogar. Porque, pô... acho que a nossa audiência está concordando aqui, né? O Roger Boy, eu acho que está dizendo assim, mesmo depois de uma lesão muito séria, o Jeová ainda joga muito. Sim, ele quebrou a perna. Não, ele quebrou a perna. Acho que vai fazer 2 anos, 3 anos, né, Rafinha? É o tipo... É que assim, ó, eu tava falando do jogador Nutella, blá blá blá. Hoje em dia, até é um apelo aqui que eu faço pro jogador de hoje em dia. O boleiro tá se acabando. O boleiro de futebol amador tá se acabando. Tá entendendo? Aquele boleiro que ia pro campo, jogava aquele futebol, depois ele fica na resenha, toma aquela gelada, né? Vai pra frente. Chega final do ano, chega no final do ano, joga aquele futebol de praia bacana, tá entendendo? Isso aí a gente tem que resgatar, porque tá se acabando. Hoje em dia, tu acaba o jogo, quando tu vê, os caras já foram embora. Né? Então, a gente pode botar fé no que eu tô falando, que eu sou de uma geração antes do Rafinha, e a gente viu isso aí. Pô, às vezes acabava o jogo, quando via a gente já se encontrava tudo lá naquela balada tal. Adversário, gente que foi para ver o jogo, a gente se encontrava tudo. Hoje em dia, cara, acabou o jogo, se tu marcar, o cara deixa até a roupa dentro do vestuário, quando tu vê, ele já não tá mais ali. Então isso tudo aí reflete dentro do campo, lá na hora, aquela pegada, aquela vontade de ganhar, né? Aquela união, aquele entrosamento que tem,
Com também certeza, ganhar né? jogo, né? Com Então a gente tem que certeza, eu resgatar isso. acredito, e eu tenho estudado, tenho lido bastante sobre futebol amador já há alguns anos, eu vejo que justamente passa um pouco por isso tudo que o Evandro acabou de dizer aqui, o enfraquecimento do futebol amador, né? E de modo geral, aqui Itajaí Navegantes, é lá em Blumenau, é lá em Pomerode, talvez tirando um pouco da curva aqui Luiz Alves, né? Que daí é outra história e outro comentário, né? Outra pegada, né? Mas aí agora vamos pegar, já caminhando um pouco para a nossa reta final, a gente já está aí com quase 40 minutos aí de conversa. Sei que talvez para o Evandro seja um pouco mais difícil de falar, mas eu queria uma avaliação de vocês dois. Por isso que eu vou começar pelo Rafinha, uma avaliação do jogo de domingo, para quem não esteve lá, quem não pôde acompanhar esse último jogo entre vocês lá no campo do Dom Bosco. Queria que primeiro o Rafinha falasse qual a impressão dele do jogo, o que ele achou, o que levou o time dele a fazer 3 gols. Se eu não me engano, foi um hat-trick, né? É isso? Sim, o Carlos. Então, a gente já desde o começo já estava focado, né? Sabe que tudo é despesa para o presidente, para o treinador, para o dono do time, e por isso ele montou um grupo, né? Não foi só um time, ali é um grupo. A gente é uma família, já conhecia eles de outros lugares, já joguei contra, já joguei junto, e o que focou mais foi tipo que eles montaram uma família, não foi só um time qualquer para jogar e perder ou ganhar, entrar assim, tipo, eu vou entrar por entrar. Não, ali foi uma família, investiram. Então a gente já tem a consciência disso, que eles investiram e eles precisam do título. Se eles estão pagando, eles precisam de resposta. Então a gente fechou todo mundo ali, botamos na cabeça que ia ser campeão. Não está nada decidido, como a gente falou no jogo passado, saímos com a vitória, mas na hora de fechar, fazer oração, rapaz, não está nada decidido, tem um jogo de volta ainda. Vamos com o pezinho no chão, humilde sempre. E é isso aí, a gente tem grandes jogadores também, como o Evandro falou, que foram campeão, mas não reforçaram o time, não reforçaram o time não reforçaram o time porque ele queria jogar com o que eles foram campeão ali, certo? E o União foi campeão, mas ele reforçou o time para... Não foi campeão, reforçou o time para ser campeão. Então, eu creio que... Mas não foge muito da minha pergunta. Eu quero que fale sobre o jogo de domingo agora. Esse domingo passado. Foi sorte? Foi mérito? Cara, eu acho que foi mérito nosso, porque a gente conversou bastante, e nosso time também com a bola no pé não desmerecendo o Dom Bosco, porque, a minha vontade mesmo era estar no Dom Bosco, o Evandro sabe disso. Opa, bomba! Bomba! O nosso time é muito bom, não tem Meris, Cadela, e o jogo lá vai ser... Cara, a gente vai fazer de tudo para ganhar e eles vão fazer de tudo para tentar virar. Então, a gente vai jogar com respeito, vai jogar sabendo também que eles podem virar, e eles também vão jogar sabendo que nós vamos querer ganhar para estar na final. Então, que vença o melhor. Boa, boa. É isso aí, boa. Fala bem, rapaz, aí, ó. Vai ver que fazia até umas aulas, talvez, lá com algum, como é que é, um manager. Deve ter até um manager esse cara aí. Evandro, agora, tua avaliação do jogo de domingo passado e o que tu acha? Qual é o grande desafio de vocês para o próximo jogo no campo aqui do União? Então, vou fazer a minha análise baseada naquilo que eu já sabia que eu tinha que fazer e a gente tentou fazer e não conseguiu, né? O time do União é um time que a gente já conhecia, né? É um time que estava bem estruturado ano passado, já tinha uma base e se reforçou com 10, acredito que 10 para mais jogadores, né? Então, o jogo em si, o Dom Bosco, tendo o DNA do Dom Bosco desde a fundação, jogar em 4-3-3, não em
em 4-4-2, né? Então, eu sei que a gente devia ter dado mais uma segurada, não ter ido muito para cima, porque futebol é momento. Futebol é momento. E um momento do União, tanto no campeonato como o elenco do União, é um elenco mais reforçado, mais encorpado. Então a gente se precipitou em jogar de igual para igual, né? Porque no nosso DNA não está se encolher. O Rafinha sabe como é que o Dom Bosco joga, desde pequeno ele conhece o Dom Bosco. A gente joga para frente, né? Mas nesse caso, eu acho que nós devíamos ter dado uma segurada, né? De última hora a gente perdeu o nosso centroavante, que é um cara que ia incomodar, que é o Ryan. A gente ficou sem o Ryan. Então, quando a gente viu, já estava 1-0, né? Não é surpresa nenhuma esse resultado. Pode ser para os outros, mas para nós não foi, porque o time do União é um time qualificado, um time forte, né? Um time que a gente respeita muito desde o ano passado, né? Então não foi surpresa esse resultado, porque faz um gol, né? A nossa zaga ali estava mal postada, deu condições, fizeram um gol, é natural que a gente não quer perder dentro de casa, fomos para cima, né? Tomamos os outros 2 gols, mas eu acredito que, se tratando de futebol e se tratando de Dom Bosco, porque o nosso time não é de entregar os pontos, a gente não vai desistir, a gente vai lutar até o final, que não seja pela classificação, seja pela vitória. A gente vai tentar fazer uma boa partida lá no campo do União, né? E tentar buscar os 3 pontos, né? Reverter, a gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, a gente tem consciência disso, mas a gente vai fazer um jogo digno de uma semifinal, né? A gente ficou devendo para a nossa torcida em casa e a gente vai tentar resgatar tirar essa má impressão que ficou, né? Não desmerecendo a equipe do União, porque 3-0 com a equipe que eles tinham, né? Os caras tinham praticamente 15 jogadores no banco, eu não contei, mas deu o banco cheio. Isso aí faz muita diferença na reta final. O plantel que estava à disposição do treinador Evandro, que é meu xará também, meu amigão, um abraço para ti, Evandro. Era um plantel muito grande, então esse 3-0 aí, eles estão de parabéns, construíram desde o começo até o fim. Moro, gostei muito das palavras. Sobre isso que eu falei, eu até na hora antes de começar o jogo, eu olhei para o banco de vocês e olhei para o nosso. Falei, porra, olha lá, não tem preço que pague, o nosso banco cheio e tinha troca ali, pô, e por isso que eu falo, nosso time ali é uma família, união mesmo. Vai além do nome, né? Eu acho que é interessante que o Evandro coloca, o Anderson. De novo, o Evandro é um cara muito inteligente mesmo de futebol, percebe-se de longe, que é essa questão de admitir que o time do União, neste ano, tem um plantel mais organizado, está mais organizado de uma forma geral na competição. Não era só para aquele jogo de domingo que aconteceu lá no campo do Dom Bosco. Eles estão organizados para a competição, né? O Nissa, o Tauan, toda a galera ali da diretoria do União se organizou. Eu acho muito bacana isso, quando tipo, o Evandro, que é um cara reconhecido no amador, jogando e fora de campo também, que reconhece, não, a gente tem no nosso DNA jogar para cima, mas talvez não foi o certo que a gente fez, né? Ele deixou esse resultado aí de 3-0. Não foi no momento certo, né? Que nem o União. O União, ele já desde a primeira rodada, eu fui assistir a primeira rodada. Ele já estava com plantel forte. Daí ele no jogo contra o Rio do Ouro lá, teve umas situações lá e saíram acho que com a derrota. Daí o que acontece? Dali para frente eles viraram a chave, né? Dali em diante contrataram o Rafinha e os outros montoeira de jogadores que estão tudo lá agora. E aí eles conseguiram manter uma regularidade, né, cara? Dentro daquele jogo. Eu vi que aquele jogo eles saíram de lá extremamente bravos mesmo. O Rafinha tava lá e ele viu, eles ficaram bravos. Daí ali eles viraram a chave, porque eles ficaram
formado, com o elenco que eles têm, eles não conseguiram ganhar aquele jogo. E tava com vantagem numérica em campo, tudo. Coisas de futebol, né? Mas só que se os deuses do futebol também não deixar chover mais, né? Porque se chover mais, o campo lá do União, Deus me livre, né? Tem que dar uma seguradinha lá, não deixar ninguém jogar lá até domingo, né? O campo ficar bacana. Essa semana, me parece que a fundação aqui de Navegantes estava usando para o GEM, né? Os Jogos Estudantis aqui de Navegantes. Eu queria passar a bola para as considerações finais, começando com o Evandro, usando uma frase que o meu tio Lula, que foi treinador do Corinthians aqui esse ano em Blumenau, no Municipal de Blumenau, que fez um time sem recurso nenhum, né, sem dinheiro, e chegou na final contra o poderoso Salto do Norte, que todo mundo fala, que ele disse uma frase, o time dele perdeu de 4-1 o primeiro jogo da final, né? E, lógico, daí no segundo jogo perdeu só de 1-0. Mas ele disse uma frase, acho que o Evandro vai entender o espírito dela, que ele diz o seguinte: nada difícil impossível nunca. Difícil impossível nunca. É com esse espírito, Evandro, que você vê esse jogo? Essa tua frase sintetiza aquilo que eu penso também. Se tratando de futebol, não tem nada perdido, né? A gente sabe que a gente fazendo um gol, né? A gente saindo na frente fazendo gol, a gente pode criar motivação e ânimo para ir buscar esses outros dois. Sabemos que é difícil, porque a equipe do União hoje é a equipe mais qualificada do campeonato, né? Como eu falei anteriormente, foi um erro de estratégia naquele momento, sendo que a gente não tinha o Ryan, né, para poder atacar, jogar de igual para igual com a União, né? Aconteceu os 3 gols. Para uma semifinal em casa, não é um resultado atípico, assim como foi o outro também lá no jogo do Racing contra o Rio do Ouro, né? 3-0 é difícil de reverter, mas se tratando de futebol, não é impossível. A gente já viu muitos exemplos aí no próprio Amador, já aconteceu com a gente ano passado, a gente precisava reverter contra o Rio Ouro. Tiramos o jogo do campo do Matador, que era um campo ruim para fazer resultado, levamos pro Barroso e revertemos, né? A gente tem um bom goleiro, que é o Ney, né? Que na minha visão é o melhor goleiro da região, né? Nada está perdido ainda, né? Até o juiz apitar o término da partida, nós vamos aí. Evandro, tem algum recado para chamar a torcida aí e mandar aquele abraço final aí? Depois passo já para o nosso amigo também, o Rafinha, fazer seu abraço final aí. Até reforçando o que o Rafinha falou ali, a equipe do União é uma equipe que está bem estruturada, é uma equipe familiar, uma equipe de amigos. A gente viu que eles estavam ali com 50, 60 cabeças ali entre comissão técnica, jogadores, torcedores, na oração dele foi bacana, né? Então, assim, futebol amador é família, é amigos. A gente sabe que naquela roda ali estava cheio de família, cheio de amigos, e lá no Alambrado também estava cheio. Eu quero convocar os nossos amigos familiares, né, pais, irmãos, filhos, né, esposas de jogadores. Vamos lá torcer para o Dom Bosco, não tem nada perdido, né? Nós vamos lutar até a última gota de suor para tentar reverter esse resultado. Eu não tenho nem muito o que falar, porque no nosso bairro ali só dá esse jogo, só falam disso. E sei que lá em Navegantes também, Navegantes quase todo vai lá torcer, a nossa torcida também não para de fazer barulho. É muito bom jogar contra o Dom Bosco, ainda na nossa casa. Que vença o melhor, né? Esse aí foi o Rafinha, boa. Que vença o melhor, de fato. Vamos lá, com certeza estarei, né, perto de casa, até vou de bicicleta, para não me complicar. Considerações
considerações finais do nosso amigo Anderson, o chefe aí do Várzea. Eu desejo para vocês boa sorte, né? Que façam um grande jogo, né? Que nós todos temos a ganhar vendo essa partida, né? Que para mim, eu acredito que ainda tem ingrediente. Vai ser um grande jogo, quanto também do Rio do Ouro, né? Eles são fortes em casa, o Dom Bosco é um time que busca, joga para frente, já tem histórico de reverter situações assim também. O União, como foi aqui falado, é um time mais estável, time favorito, digamos assim, né, pelo plantel, mas o Amador pode tudo, cara, né? Pode tudo. É isso, eu acho a conclusão da live de hoje, nenhum dos dois jogos, tanto do Racing contra o Rio do Ouro, quanto do União contra o Dom Bosco, estão definidos, né? E vamos ver o que acontece no domingo. Está em aberto. Queria agradecer a participação aí do Rafinha, que não para de andar, que faz vomitando. Também agradecer a participação. O cara fica olhando ele, o cara vai enjoando, né? Eu tô a participação do Evandro aí. Tô indo jogar. Deus. E vou mandar um abraço também isso aí, galera. pro Bruninho. Bruninho foi campeão aí com o Evandro em Dom Bosco. Mandar um abraço para ele. Tava O Bruninho foi meu filho, eu tive que cuidar dele. Sim, vai encher o nosso saco por isso hoje. Vou mandar um abraço ali. Obrigadão, Evandro. Valeu. E se deixar... Ele gosta, ele gosta. Ano que vem, tá? Ele gosta do Dom Hoje foi uma Bosco. live revelatora, né? Vai O voltar ano que Rafinha vem, queria estar ali. Vamos e trazer o Rafinha Bruninho. também vai vir. Imagina a liga de viagem ano que vem. Viu? Vai pegar fogo. Vamos trazer o Bruninho e Valeu, vamos trazer o resto obrigadão. tudo bem. Obrigadão para quem acompanhou aí. Valeu, Anderson. Valeu, um abraço Valeu. a todos aí.